Você já se perguntou o que está escondido debaixo dos seus pés agora mesmo? Spoiler, é muito mais emocionante do que você imagina. E hoje a gente reuniu descobertas tão inusitadas que vão te dar vontade de começar a cavar aí no seu quintal. Vamos lá. Nas florestas de Washington, exploradores encontraram um acampamento de mineração de cobre de 120 anos com compressores da Rand-Dryer Company, anteriores a 1905, uma rara e fatal perfuratriz pneumática Slugger modelo 33 Widowmaker e componentes de rodas d'água Pelton. Uma ponte de carroças arrancada por uma tempestade agora permanece vertical em um riacho, seus pregos de ferro originais e tábuas talhadas à mão, revelando a rota exata percorrida por essas máquinas gigantescas há mais de um século. Nos arredores de Las Vegas, esse cara se deparou com canyons remotos no deserto e encontrou veículos depenados, caixas de dinamite de antigas operações de mineração e misteriosos abrigos em cavernas com fogueiras, sugerindo atividade humana oculta. Carros clássicos, como um Chevrolet Monza, da década de 70, e uma picape S10, apodreciam ao lado de veículos modernos, deliberadamente desmanchados, que provavelmente foram abandonados ou desmontados ilegalmente. Em uma remota mina de ouro do século XIX, um explorador encontrou uma caixa de lata esculpida à mão, escondida no sótão de um alojamento. Dentro dela, havia uma moeda de ouro de 1804, potencialmente avaliada em $50 mil, esquecida em uma mina que outrora produziu bilhões. Ali permanece uma usina elétrica soviética inacabada, onde 5 colossais motores a diesel 15D100 de 34 toneladas estão paralisados desde 1992. A construção foi interrompida com o colapso da URSS, deixando esses enormes geradores de uso marítimo enferrujando por mais de 30 anos. Tão perto da conclusão, mas sem nunca produzir um único watt de eletricidade. Esta fera mecânica foi encontrada no meio da mata fechada, à espera de alguém que a despertasse. Equipada com um raro motor de 5 cilindros e enormes e robustos pneus, este Fiat 9555 foi construído para atravessar os terrenos mais difíceis, e o explorador já está tentando desvendar os mistérios do sistema antigo, determinado a ouvir este gigante de ferro rugir de volta à vida. Esses caras descobriram um sítio militar soviético de acesso restrito, que abrigava restos raros de drones de reconhecimento. Eles encontraram seções da cauda, cones do nariz e paraquedas embalados de drones Strige, dentro de hangares em ruínas. Bem abaixo da superfície, jaz um enorme complexo subterrâneo do Terceiro Reich, que nunca foi concluído. Lá dentro, há túneis de concreto, câmaras cavernosas e bunkers inacabados, projetados como uma única cidade subterrânea. Este ambicioso projeto de construção foi uma última tentativa desesperada de construir instalações à prova de bombas antes da derrota. No deserto de Nevada, existem caminhonetes no início do século XX, com motores originais de 6 cilindros em linha, bancos de madeira e rodas raiadas de metal ainda intactas. Perto dali, um motor Fairbanks Morse, de 1917, do tipo Hit and Miss, outrora alimentava uma bomba d'água de moinho de vento para o que provavelmente era um pequeno assentamento de mineração e simplesmente desapareceu na areia. Descubra antigas moradias em cavernas esculpidas em penhascos que abrigaram humanos por 12 mil anos. Essas notáveis câmaras de pedra apresentam cômodos esculpidos à mão, sistemas de ventilação e espaços habitacionais usados continuamente ao longo de milênios. Numa colina croata perto das linhas de cerco de Dubrovnik, em 1991, um homem descobriu a base de uma bomba de iluminação aérea de 100 quilos, capaz de iluminar um raio de 2 quilômetros. Munições deflagradas e fragmentos militares ainda estão espalhados pelo terreno histórico, onde munições não detonadas continuam a representar uma ameaça real décadas depois. Aqui, na floresta coberta de neve, os exploradores encontraram uma cripta de pedra contendo martelos apodrecidos e líquidos misteriosos, deixados por alguém que desapareceu há muito tempo. Seguindo para a floresta, os detectoristas descobriram um antigo esconderijo repleto de ferramentas enferrujadas. Os cabos de madeira haviam se quebrado completamente, restando apenas as cabeças de ferro.
Este homem usou uma esmerilhadeira para abrir caminho em 2 abrigos antiaéreos da Segunda Guerra Mundial, lacrados e escondidos em terreno militar. Dentro das câmaras inundadas, ele encontrou apenas aranhas gigantes e destroços. E, embora o local estivesse vazio, a descoberta oferece um vislumbre arrepiante de uma época de guerra há muito esquecida. Uma poderosa bomba ciclônica empurrou as águas do lago Erie de volta, expondo um cemitério escondido de artefatos. Moradores locais percorreram o leito do lago e encontraram um eixo de um Volkswagen de 1969, um anel de formatura de 60 anos e uma moto de neve perdidos sob o gelo. Acessível apenas por barco, esta bateria alemã inacabada da Segunda Guerra Mundial permanece escondida no Ártico. Construída em 1944, a estrutura apresenta enormes câmaras abobadadas e tubos de lançamento projetados para disparar torpedos diretamente no fiord. É a única estrutura desse tipo na Rússia, reproduzindo projetos secretos alemães geralmente encontrados na Noruega. Bem no meio de arbustos crescidos, encontraram uma enorme escavadeira Cleveland Trencher modelo 75, abandonada em 1977. Essa máquina de escavação robusta, projetada para cavar valas e sistemas de drenagem, pesa várias toneladas e possui dentes de corte de nível industrial e esteiras enormes. Essa fortaleza desativada do século XIX ainda guarda a costa. Aqui, exploradores descobriram um enorme canhão naval ainda em sua posição original de disparo. O local também contém depósitos de munição intactos e complexos sistemas internos deixados para trás desde 1949. A luta através de pântanos profundos revelou um enorme complexo soviético de perfuração de petróleo. Essa máquina industrial, equipada com tecnologia romena, outrora extraía ouro negro antes de seu abandono transformá-la em um cemitério mecânico, onde guinchos e tubos de perfuração afundam lentamente no pântano. A próxima descoberta é um barco abandonado a 24 quilômetros da costa, em 396 metros de profundidade. Mas o destino de seus passageiros permanece um mistério. Uma pedra decorativa de uma avó guardou um segredo incrível por 45 anos, antes de sua família finalmente a desvendar. Dentro da pedra, aparentemente simples, jazia um fóssil pré-histórico preservado, revelando a existência da vida antiga que existiu milhões de anos atrás. As florestas do norte de Minnesota revelaram uma casa de fazenda em ruínas, cercada por relíquias agrícolas antigas. Aqui estão uma colheitadeira Massey Harris número 60, uma serraria antiga e caminhões clássicos girando lentamente entre as árvores, criando um museu a céu aberto da agricultura de meados do século XX. Esse campo de batalha no Ártico revela uma densidade incrível da Segunda Guerra Mundial. Lança-chamas, mecanismos de artilharia misteriosos e bunkers destruídos por explosões, vestígios da história dos combates entre 1941 e 1945. Mergulhadores recuperaram 5 canhões de ferro de 3 metros, fundidos em 1713, dos destroços do navio Queen Anne's Revenge, de Barba Negra, na costa da Carolina do Norte. Essas peças de artilharia confirmaram a identidade do navio pirata. As próximas imagens de drones revelam um complexo de plataformas petrolíferas abandonado, com 200 metros de extensão, com torres de perfuração imponentes e tanques que outrora bombeavam o ouro negro. Este explorador descobriu um guindaste gigante com uma lança extensível abandonada em um campo aberto, exatamente onde a construção parou e essa máquina enorme foi deixada para trás. Dentro deste celeiro belga, tratores e carros antigos acumulam poeira. O dono simplesmente desapareceu, deixando para trás uma frota inteira. Este armazém no Tennessee esconde o sonho de qualquer gamer. Dezenas de máquinas de arcade antigas, incluindo gabinetes da Magic Sword, que foram deixadas para trás quando a distribuidora fechou as portas. Onde repousam os ícones britânicos? No campo rural, que abriga dezenas de cabines telefônicas vermelhas de 2,5 metros, todas extintas pela revolução dos telefones celulares que ninguém previu.
Arqueólogos marinhos recuperaram a enorme âncora de Barba Negra, com 4 metros e 1.360 quilos, do navio Queen Anne's Revenge. Esse gigante de ferro sobreviveu 300 anos submerso. Espeleólogos descobriram um Renault R5 da década de 70, no interior de um sistema de cavernas na França. Como esse veículo antigo foi parar no subsolo, permanece um mistério. Uma mulher que explorava o deserto no Novo México encontrou um misterioso refrigerador portátil. Dentro dele havia uma gosma nojenta e ossos, o que a levou a ligar imediatamente para a polícia para relatar a descoberta perturbadora. Os proprietários descobriram uma porta antiga e decadente escondida atrás do papel de parede, que dava acesso a um cômodo secreto. Mas não havia tesouros, apenas uma caixa de energia e lixo. A renovação do piso da antiga fazenda revelou algo inesperado. Um sistema de cavernas escondido, cuja existência era desconhecida há gerações. Esses caras embarcaram na balsa abandonada Queen of Sydney, com carros de 20 anos, que operou de 1960 a 2000, e mais tarde apareceu em séries como Supernatural e também o Arquivo X. Uma atividade de jardinagem no quintal de uma casa em Atlanta se tornou macabra quando alguém desenterrou a lápide de uma criança de 11 meses, enterrada sob o que agora é o gramado de outra residência. Em uma antiga fazenda, um trator antigo está guardado em um celeiro. Uma máquina que outrora colhia plantações, agora só acumula poeira e ferrugem. Exploradores descobriram uma funerária abandonada, intocada desde 2009, completa com um carro funerário antigo e um caixão rosa infantil. Depois que o proprietário fugiu, alegando que algo sinistro espreitava entre aquelas paredes. O Cala Cala não era apenas uma balsa. Era a primeira balsa aerodinâmica do mundo. Uma obra-prima Art Deco prateada da década de 1930. Mas agora ela está passando os seus dias em Tacoma, onde seu casco arredondado característico está enferrujando. Arqueólogos perto do Mar Morto se depararam com um verdadeiro tesouro. 4 espadas romanas de 1900 anos, escondidas em uma caverna. Essas lâminas perfeitamente preservadas, com 60 a 65 centímetros, foram encontradas ainda dentro de suas bainhas de madeira originais. Esses pilotos registraram o submarino americano da classe Seawolf emergindo através de meio metro de gelo no Ártico. Apesar dos danos visíveis em sua antena, causados pela abertura na camada de gelo, a embarcação de propulsão nuclear não apresentou sinais de abandono ou perigo. Imagine a cena. Dezenas de lendas dos muscle cars americanos das décadas de 1960 e 70 acumulando poeira dentro de uma fábrica abandonada. Essa coleção esquecida inclui raros Plymouth GTS, Pontiac GTO e também impecáveis Dodge Challenger, com potentes motores V8 ainda intactos, potencialmente valendo milhões, mas deixados para enferrujar à espera de um renascimento. Numa área remota de treinamento de bombardeio, um explorador avistou um guardião de metal. Esse tanque se ergue a 3 metros de altura, onde jazem os projéteis que o destruíram, remanescentes de exercícios de treinamento há muito esquecidos. Imagine mergulhar em águas cristalinas e encontrar lápides erguidas abaixo de você. O lago Jocassee, na Carolina do Sul, esconde um cemitério inteiro submerso, resultado da inundação deliberada do vale na década de 1970. Suas lápides erguem-se a 40 metros de profundidade, marcando locais de descanso eterno, agora guardados pelas águas, em vez de visitantes em luto. Já pensou em quebrar suas paredes para ganhar dinheiro? Um proprietário que estava reformando sua casa descobriu um esconderijo secreto de moedas no isolamento, incluindo raridades que podem valer até $40 mil. Uma quantia que pode mudar sua vida.
A erosão costeira expôs um bunker de monitoramento nuclear da Guerra Fria de 1959 em East Yorkshire, no Reino Unido, que agora se encontra em risco de desmoronamento devido à queda de penhascos. Esse posto do Corpo Real de Observadores, antes escondido no subsolo, agora enfrenta destruição iminente pelo mar. Um lançador de foguetes Veronique, de 1947, abandonado desde 1990, no topo de um pico na Normandia, na França. Esse artefato da Segunda Guerra Mundial, com 10 metros de altura, que outrora tinha como alvo uma usina nuclear, está vazio. Felizmente, né? Exploradores se depararam com um tanque militar francês escondido em uma fábrica de plástico abandonada. Essa relíquia blindada inesperada, provavelmente da Segunda Guerra Mundial, adiciona um toque de mistério à história esquecida do local nos Estados Unidos. Essa mulher que se mudou para uma casa dos anos 1950 descobriu um cofre de metal secreto escondido atrás de um painel falso de lareira. Dentro dele não havia ouro, mas sim uma fascinante cápsula do tempo contendo um jornal de 150 anos e moedas raras. Que tal um avião de transporte da Segunda Guerra Mundial de 20 metros no fundo do mar Mediterrâneo? Esse Douglas C-47 Dakota, afundado. Com 29 metros de envergadura e outros aviões, formam um local popular para mergulho. Alguns foram afundados intencionalmente como recifes artificiais. Outros representam verdadeiras tragédias da guerra, cada um contando uma história diferente. Esses exploradores profissionais navegaram por uma mina de prata úmida do século XIX em Nevada, com um poço vertical de 152 metros e várias estações. E encontraram um monte de equipamentos centenários. De iate de luxo da Era Dourada a barco de patrulha da Primeira Guerra Mundial e navio de guerra da Segunda Guerra Mundial, o USS Seychelles viu de tudo desde 1902. Agora com 34 metros de comprimento, esse navio fantasma histórico apodrece lentamente no rio Muskingum, em Ohio. O seu casco de madeira se dissolve na água após servir em 2 guerras mundiais e inúmeras mudanças de função. E o que você acha dessas antenas parabólicas? E olha, com 20 metros entre as ruínas da montanha. Esse local da Guerra Fria monitorou as atividades soviéticas até a década de 1990. Nem é tão antigo assim. Em uma marina de Miami, esses iates, outrora luxuosos, não vão a lugar nenhum agora. Foram abandonados. Meio submersos e cobertos de algas, agora repousam não em uma doca de elite, mas em um cemitério de barcos. Na fronteira entre a Albânia e a Grécia, existe algo saído de um pesadelo. A maior colônia de teias de aranha do mundo, abrigando mais de 110 mil aranhas. Essa gigantesca teia comunitária se estende por impressionantes 106 metros quadrados, criando um manto branco que cobre tudo em seu caminho. O Antigo Egito emerge do fundo do mar Mediterrâneo com a recuperação de estátuas de 2000 anos da cidade submersa de Canopus, perto de Alexandria. Suas características em calcário estão assustadoramente preservadas após 2 milênios submersas. Essa aeronave bizarra é o VVA-14, um caçador de submarinos. Ele é soviético e podia voar e flutuar. Apenas 2 foram construídos e essa carcaça sem asas parece uma nave espacial acidentada de um filme. Mergulhadores recuperaram 2 carros de passeio submersos no rio Warnau, na Alemanha, que estavam de cabeça para baixo a 7 metros de profundidade. Agora esses veículos misteriosos aguardam análise forense para revelar seu destino. A escavadeira de roda de caçamba Bagger 1473 não era apenas grande, era um monstro mecânico de 100 metros que devorou terra de 1965 até o ano de 2002. Agora, ela está abandonada na Alemanha Oriental e parece um robô adormecido. Veja um Cadillac DeVille de 1959, com um cromado opaco devido às décadas de deterioração, em meio à vegetação densa de uma floresta. Como esse clássico sedã de luxo foi parar na mata, permanece um mistério até hoje.
As sombras da Segunda Guerra Mundial ainda assombram o litoral norueguês, contemplando o Mar do Norte. Ali, exploradores descobriram bases de artilharia Bofors, de 10 centímetros, espalhadas ao longo do Muro do Atlântico. Esses canhões, datados de 1918, provavelmente foram reaproveitados pelas forças alemãs, com seus enormes anéis de montagem ainda parafusados no concreto. Estas são as ruínas da Bethlehem Steel, a gigantesca usina que construiu a ponte Golden Gate. Esse ícone do cinturão da ferrugem, que produzia 23 milhões de toneladas anualmente com altos fornos preservados, simboliza o declínio industrial dos Estados Unidos. Em uma cena surreal, exploradores encontraram um cemitério de navios encalhado em um deserto nevado. E, como você pode ver, o gelo do Ártico não está para brincadeira. Ele simplesmente aprisiona e retém. Qual a probabilidade de encontrar um avião e uma ambulância lado a lado, no meio da floresta? Em 2012, a aeronave pertencia a uma companhia aérea que faliu e foi então desmontada. Mergulhadores nas profundezas do lago Baikal encontraram um carro repousando no leito do lago, provavelmente caído através do gelo durante o inverno. Agora é uma exposição permanente no lago mais profundo do mundo. Prepare-se para se surpreender ao ver as equipes de resgate içando a enorme seção de popa do navio cargueiro Cabrera a 34 metros de profundidade na costa da Grécia, usando um guindaste especializado de 2.400 toneladas, após o navio se partir e afundar. Durante uma caminhada fora da trilha, esse explorador encontrou uma escavadeira Caterpillar inteira. Será que ela foi roubada? Quem sabe, já que não havia a menor chance de estarem fazendo qualquer obra por ali? Que tipo de pessoa coleciona carrinhos da NASCAR e centenas de latas de energético em um porão abandonado? Essa combinação bizarra, descoberta no subsolo, revela uma história estranha sobre o estilo de vida peculiar do antigo morador. Em Kiev, na Ucrânia, um enorme disco voador de concreto repousa repleto de carcaças enferrujadas de antigos ônibus urbanos. Esse é o depósito de ônibus número 7, uma maravilha da arquitetura soviética, com um teto que se estende por 160 metros. Agora serve como um gigantesco cemitério circular para as máquinas que um dia mantiveram a cidade em movimento. Abrir paredes durante uma reforma não deveria levar à riqueza, mas um inquilino deu sorte quando milhares de dólares caíram de uma caixa de dinheiro, escondidos por alguém que nunca voltou para reivindicar sua fortuna. Para onde vão os ferries quando morrem? O cemitério de navios da BC Ferries guarda a resposta, onde esses navios de passageiros, outrora movimentados, agora enferrujam em seu ancoradouro final. Em seguida, os entusiastas se aventuram no Parque Six Flags New Orleans, abandonado, devastado pelo furacão Katrina em 2005. Montanhas russas tomadas pela vegetação e brinquedos em ruínas se espalham por 57 hectares, criando um cenário pós-apocalíptico assombroso. Seria um OVNI acidentado ou uma arma secreta? Na verdade, esse enorme refletor de 30 metros é o que restou de uma usina nuclear solar espanhola fracassada de 2008, agora abandonada para enferrujar sob o sol do deserto. Eis que um sortudo descobriu uma lendária Ford Falcon Wagon, apodrecendo sob uma lona velha. Esse clássico de 4,8 metros permanece empoeirado, mas é um tesouro automotivo. Existem locomotivas a diesel a vagões da Kent and East Sussex Railway, apodrecendo em bosques do Reino Unido. Seus trilhos desaparecem sob a vegetação rasteira, assim como o próprio serviço ferroviário rural. Esse helicóptero A-64 Apache, com 18 metros de comprimento, disparou os primeiros tiros da Guerra do Golfo antes de ser abandonado no campo de treinamento de Fort, e agora está preservado para visitação. O Príncipe Charles já comandou o HMS Bronington. Agora esse caça-minas de 34 metros, de 1954,
está meio afundado nas águas de Birkenhead desde 2016, se desintegrando lentamente. Mergulhadores retiraram uma estátua colossal de um faraó da cidade perdida de Thonis Heraklion. Após 1.200 anos submersa, essa gigantesca estátua ancestral foi finalmente transferida para o Grande Museu Egípcio. Após a próxima descoberta histórica, guindastes retiraram o helicóptero do ex-presidente chileno das profundezas do Lago Ranco, após o acidente durante um voo sobre o sul do Chile. Basta ver quantos tanques T-72 da era soviética estão espalhados pelos campos ucranianos em vários estágios de destruição. Alguns explodidos, outros simplesmente abandonados para enferrujar depois de pararem de funcionar. Ali está um F-16 inteiro, em decomposição, numa área urbana da Bélgica, com a cabine intacta ainda visível sob a pintura da camuflagem, provavelmente abandonado quando os campos de treinamento militar próximos foram fechados. Mineiros no Alasca encontraram um tesouro pré-histórico quando uma inundação revelou um esqueleto completo de mamute lanoso. Essas enormes presas e ossos de 30 mil anos foram descobertos bem acima de uma mina de ouro. Foram necessárias 4 pessoas apenas para carregar os pesados restos mortais desse gigante da Era do Gelo. A próxima descoberta é um mistério. Destroços de uma aeronave da década de 1950, presos a uma encosta remota de montanha, onde correntes descendentes causaram a queda. 10 pessoas sobreviveram milagrosamente ao impacto em um inferno congelado. Conheça o submarino U-475 Black Widow, da classe Foxtrot. Ele tem 92 metros de comprimento e se encontra em estado de deterioração no rio Medway, no Reino Unido. Desativado em 1993, ainda aguarda restauração em um museu. Thailand Galaxy Cruise Ship. Esse era o Grand Laguna Hotel, que agora é uma embarcação fantasma de 100 metros, tomada pela vegetação, onde ninguém mais faz check-in. A torre de água circular de Mayerdy, no país de Gales, parece extremamente um OVNI pousado. O formato de disco voador dessa estrutura de concreto a torna o edifício abandonado mais estranho do planeta. E que tal um iate esquecido no porto? O casco dele está tão incrustado de ostras e cracas que a vida marinha tomou conta completamente dessa pequena embarcação à vela. Na cidade fantasma da Colômbia Britânica, um enorme compressor Fairbanks Morse de 1932 permanece abandonado. Essa máquina de 3 metros e 4 cilindros já impulsionou operações de mineração de prata. Exploradores sortudos desenterraram cofres pesados contendo uma enorme quantia em dinheiro. Agora, o mistério permanece. Será uma fortuna escondida ou algo muito mais ilegal? Imagens da KGB, desclassificadas em 1969, supostamente mostram soldados soviéticos recuperando um disco voador acidentado com corpos extraterrestres no local. Você acredita nisso? Os céticos consideram uma farsa elaborada. Esse caça F-106A Delta Dart, descoberto, medindo 21 metros, já está rodando pela rodovia, a caminho de um museu nos Estados Unidos, em Los Angeles, para ser restaurado. Tanques Sherman enferrujados medindo 9 metros ainda jazem onde caíram nas praias da Normandia durante o dia D em 1944. Buracos de bala perfuram a blindagem, esteiras estão faltando, torres foram destruídas. Esses cascos de aço nunca saíram da areia. Além disso, saqueadores levaram o que puderam, deixando para trás relíquias marcadas pela batalha que contam histórias melhor do que qualquer livro de história. Por acaso, no deserto, exploradores descobrem um avião comercial da Lockheed com 38 metros de comprimento. Lentamente exposto ao sol escaldante, exatamente onde caiu em 2018. Essas instalações de artilharia japonesas da Segunda Guerra Mundial, com 80 anos de idade, com bunkers de concreto e suportes para armas de 120 mm,
estão completamente irreconhecíveis na selva de Guam. Nas profundezas de uma mina de carvão na Pensilvânia, aventureiros encontraram um trem enterrado de antigos vagões de mina com quase 1 metro de largura. Um deles ainda preso em trilhos lamacentos no subsolo. Dentro da fábrica abandonada da Cadillac em Detroit, milhares de figurinhas antigas de beisebol e hóquei, datadas de 1989 a 1991, preenchem caixas esquecidas em meio a máquinas enferrujadas. Essa antiga fábrica de autopeças fechou há décadas, deixando para trás um acervo inesperado de uma era de superprodução de itens colecionáveis. Embora de valor limitado, a descoberta prova que as surpresas mais estranhas da exploração urbana se escondem onde menos se espera. Caçadores de tesouros na floresta de Trones, no campo de batalha de Somme, na França, desenterraram várias dezenas de granadas da Primeira Guerra Mundial ainda ativas. Essas munições de 10 centímetros de 1916 podem permanecer letais mais de um século depois. Um excursionista encontrou essa estátua em tamanho real no meio da floresta. Será que foi deixada ali como obra de arte? Ou como ela foi parar ali? Conta pra gente nos comentários. Usando pistas das redes sociais e imagens de satélite, essa exploradora localizou um raro Saab Sonnet abandonado, enterrado no meio de uma floresta em New Hampshire. O veículo estava parcialmente coberto por musgo e terra em uma estrada madeireira remota. Originalmente laranja e depois repintado de azul e roxo, o carro com décadas de existência conserva surpreendentemente o seu rádio original intacto. Após um ciclone violento, esse navio fantasma sem nome soltou suas âncoras e foi arremessado contra as rochas. Foi lá que exploradores encontraram acidentalmente essa vítima da fúria da natureza. Agora vamos dar uma olhada dentro de uma concessionária de carros abandonada que ainda guarda Ladas e Kias empoeirados, exatamente onde os vendedores os deixaram quando o negócio fechou. Catadores de conchas em uma praia de Nova Jersey descobriram uma mensagem em uma garrafa que pode ser a mais antiga do mundo. Jogada ao mar em 1876, essa mensagem de 148 anos sobreviveu mais de um século no oceano. Operários da construção civil que reformavam uma fábrica de vidro encontraram um cofre escondido contendo uma garrafa antiga com líquido dentro. Ninguém sabe por que os antigos proprietários queriam tanto mantê-lo trancado. O navio fantasma MV Alta ficou à deriva durante 2 anos antes de se chocar contra a costa irlandesa. Agora essa embarcação mercante da década de 1970 jaz quebrada e apodrecendo sobre as rochas. Exploradores se depararam com um cemitério de aviões no meio da floresta, onde um Beech-18 Expeditor da RCAF, um Boeing C-97 Stratofighter e a seção dianteira, um B-36 Peacemaker, estavam abandonados entre as árvores. Nas profundezas dos Everglades, na Flórida, exploradores encontraram as instalações abandonadas da Aerojet da NASA, com o maior motor de foguete de combustível sólido já construído, abandonado em 1969, quando o projeto foi cancelado. Durante a reforma de sua casa, essas pessoas descobriram um pacote lacrado escondido no teto, construído na década de 1960. Ele continha documentos legais, fotos e comunicações militares relacionadas ao caso de destacamento da Força Aérea dos Estados Unidos na Coreia. Dezenas de bonecas desgastadas pendem dos galhos de uma árvore em uma floresta remota. Essa descoberta sinistra dá origem a teorias que vão desde projetos artísticos macabros a rituais perturbadores que ninguém quer explicar. Arqueólogos que realizavam escavações no centro de Caen, na França, encontraram um bunker alemão da Segunda Guerra Mundial a 10 metros de profundidade, com artefatos das batalhas da Normandia de 1944 perfeitamente preservados sob a cidade. Após uma violenta tempestade, contêineres de um cargueiro em chamas se abriram na ilha de Vancouver. As praias ficaram repentinamente cobertas de geleiras, brinquedos e também tênis de corrida. Um explorador encontrou brinquedos de parque de diversões abandonados, incluindo carrosséis enferrujados, no meio de uma mata fechada. Esse parque esquecido foi abandonado há anos, onde não deveria existir. Abrangendo 5 hectares, um depósito ferroviário abandonado abriga locomotivas e vagões em ruínas, lentamente consumidos pela vegetação.
trem que nunca mais circularão, acumulando ferrugem. Enormes estruturas de concreto que se estendem por 2 quilômetros ainda margeiam a costa da Normandia. São os portos artificiais Mulberry da Segunda Guerra Mundial, que possibilitaram a logística da invasão aliada no dia D, em 1944. Uma usuária do TikTok encontrou ruínas estranhas, com aparência alienígena, emergindo da areia durante a maré baixa. Essas formações circulares incomuns se destacam na paisagem natural como algo de outro mundo. Esse porto esquecido serve de cemitério para dezenas de navios enferrujados, alguns com até 50 metros de comprimento. Abandonados desde que o declínio industrial transformou esse centro marítimo num deserto náutico. A pessoa seguinte descobriu uma antiga draga de ouro com enormes marcas de ferrugem nas caçambas, em meio à natureza selvagem do Alasca. Era um gigante da mineração do início do século XX, da época do boom de Klondike. Essa descoberta é como uma peça de tecnologia espacial que caiu na natureza. Uma gigantesca antena parabólica solitária, agora apenas ouvindo a floresta. O que parecia um salão vazio e abandonado, na verdade, escondia dezenas de locomotivas obsoletas da década de 1970. Essas máquinas enferrujadas nunca mais puxarão trens. Você ficaria surpreso com o que pode ser encontrado no quintal de um aposentado suspeito de guardar obras de arte nazistas roubadas. Sim, em vez de pinturas, a polícia encontrou algo muito mais inacreditável. Um tanque Panzer V Panther da Segunda Guerra Mundial, guardado no porão ao lado de uma metralhadora antiaérea, um torpedo, armas automáticas e munição. E olha, para remover as peças, foi necessário o uso de equipamentos pesados. E a operação levou 9 horas. No fim, o proprietário foi multado e obrigado a transferir o tanque para um museu, pois guardar tais lembranças acabou sendo ilegal. A última coisa que você espera ao iniciar reparos no telhado da sua casa é se deparar com estranhos objetos de metal escondido dentro das paredes. Foi exatamente assim que um verdadeiro arsenal da Segunda Guerra Mundial foi descoberto, incluindo o STG-44, o primeiro fuzil de assalto do mundo, desenvolvido na Alemanha nazista e escondido lá por mais de 70 anos. No local onde hoje se encontram as ruínas de um complexo militar japonês no Pacífico, estiveram estacionados mais de 20 mil soldados, fortificações, artilharia, veículos e depósitos de suprimentos. Hoje, no meio da selva, ainda é possível ver vestígios da antiga batalha. Os restos de caças Mitsubishi Zero, veículos de desembarque americanos LVT-2, Water Buffalo, e também congelados em pleno ataque. Tanques anfíbios LVT-A1, o Alligator. Por mais difícil que seja de acreditar, essa coleção de artefatos nazistas não foi encontrada em um bunker abandonado da Segunda Guerra Mundial. Ela foi descoberta durante uma busca na casa de um colecionador argentino comum. Em um cômodo secreto, atrás de uma estante, havia um busto de Adolf Hitler, estátuas com águias e suásticas, brinquedos da propaganda e até mesmo um dispositivo usado para medir crânios. No total, o acervo continha cerca de 75 itens, muitos dos quais pertenceram a nazistas da alta patente. Toda cidade pequena tem seu sonhador, e em Marengo, Illinois, essa pessoa se tornou Mike Kellner. Por mais de 40 anos ele trabalhou em seu celeiro, tentando trazer de volta à vida um verdadeiro fantasma do passado, um enorme bombardeiro B-17, Fly Fortress, com cerca de 23 metros de comprimento, que ele encontrou abandonado e desmontado em uma floresta próxima. A aeronave enferrujou entre as árvores por décadas, mas o homem decidiu lhe dar uma segunda chance. Desde então, passo a passo, ele vem a restaurando, sonhando em ouvir o rugido de seus motores novamente um dia. O que você está vendo são os restos do navio a vapor britânico SS City of Cairo, que cruzou o Atlântico em 1942, com uma carga militar secreta, mas não conseguiu escapar de 2 torpedos alemães. O navio afundou junto com um segredo que quase ninguém conhecia. Ele continha 100 toneladas de moedas de prata, destinadas a ajudar a financiar o esforço de guerra britânico. Por quase 70 anos, acreditou-se que o tesouro estava perdido para sempre.
Até que, em 2011, pesquisadores encontraram os destroços a uma profundidade de mais de 5 quilômetros e realizaram uma operação em grande escala para recuperar milhões de moedas do fundo do oceano. Uma busca de rotina por vestígios da Segunda Guerra Mundial se transformou em uma descoberta inesperada. Sob uma árvore antiga, em vez dos habituais cartuchos de munição e botões enferrujados, um detector de metais encontrou 70 moedas de ouro do início do século XX, a uma profundidade de apenas cerca de 20 centímetros. Seu peso total era de mais de 400 gramas e seu valor estimado é de cerca de $24 mil. É uma pena que nunca saberemos a história por trás desse tesouro escondido na floresta durante o caos da Segunda Guerra Mundial. Mas pelo menos podemos apreciar a descoberta em si. Às vezes, relíquias da Segunda Guerra Mundial não são encontradas no subsolo ou no fundo do oceano, mas em hangares abandonados, como essa coleção incomum de 6 aviões de caça Messerschmitt usados nas filmagens de A Batalha da Grã-Bretanha. Essas aeronaves foram dadas ao dublê e piloto Wilson Edwards como pagamento por seu trabalho no set, e ele simplesmente as deixou guardadas em um hangar por mais de 40 anos. Com o tempo, a coleção foi quase esquecida, até ser redescoberta e vendida a colecionadores por quase $8 milhões. Incrivelmente, depois de décadas paradas, algumas dessas aeronaves conseguiram ligar seus motores quase imediatamente após a inspeção. Conheça o Buffalo LVT e os caras que encontraram acidentalmente esse veículo anfíbio de desembarque da Segunda Guerra Mundial, enterrado a quase 9 metros de profundidade. Este tanque flutuante de 20 toneladas participou de operações aliadas e, após a guerra, foi usado para ajudar durante as devastadoras enchentes de 1947. Naquela época, vários desses veículos foram arrastados pelas águas e desapareceram sob camadas de lodo. E agora, 74 anos depois, um deles finalmente ressurgiu, quase intocado pelo tempo. E esses caras só precisaram cavar cerca de 1 metro no chão para encontrar um esconderijo com pertences pessoais de soldados alemães, um arsenal completo de munição, facas, moedas, rifles de troféu e até uma caneta tinteiro em excelente estado. Algumas descobertas aguardam o momento certo para reaparecerem para o mundo, como esse C-53 Skytrooper Dakota, que permaneceu em geleiras alpinas desde 1946, após um acidente durante uma nevasca. Todos os passageiros sobreviveram milagrosamente, e a própria operação de resgate entrou para a história, pois foi a primeira vez que aeronaves foram usadas para evacuar pessoas diretamente de uma geleira. E agora, mais de 70 anos depois, o derretimento do gelo revelou novamente as asas, as hélices e, claro, os pertences pessoais dos passageiros, congelados durante todo esse tempo em uma cápsula do tempo de gelo. As areias do deserto egípcio ainda escondem os vestígios de uma das campanhas mais ferozes da Segunda Guerra Mundial. A campanha do norte da África. Após os combates perto de El Alamein, milhões de minas, bombas e outras munições foram deixadas ali, enterradas sob a areia, prejudicando a vida das pessoas e o desenvolvimento da região por décadas. Somente operações de desminagem em larga escala têm gradualmente devolvido o deserto à população. Por exemplo, somente no deserto ocidental, mais de 25 milhões de artefatos explosivos foram neutralizados nas últimas décadas. Por mais de 70 anos, a localização de um dos navios mais poderosos da Segunda Guerra Mundial, o Musati, permaneceu um mistério, até que em 2015 uma equipe de pesquisa finalmente encontrou seus destroços a uma profundidade de cerca de 1 quilômetro da costa das Filipinas. Esse gigante, pesando cerca de 73 mil toneladas e armado com os maiores canhões navais da história, de calibre 460 milímetros, foi afundado por aeronaves americanas em 1944, durante a maior batalha naval da Segunda Guerra Mundial, a Batalha do Golfo de Leyte, transformando o poder da frota japonesa em um memorial enferrujado. Nas ruínas de um castelo medieval na cidade polonesa de Nowy Sącz, os investigadores esperavam encontrar apenas vestígios dos combates da Segunda Guerra Mundial. Mas sob uma camada de terra, um detector de metais encontrou um baú enferrujado escondido perto das muralhas da fortaleza. O que havia dentro? Mais de 100 objetos de prata, cálices, castiçais, talheres e objetos rituais. Os especialistas acreditam que se tratavam de itens cerimoniais
que podem ter sido escondidos durante a ocupação nazista da cidade. Muito provavelmente, foram enterrados no caos da guerra na esperança de serem recuperados. Mas o dono nunca conseguiu voltar. Ironicamente, diante de você estão os restos do porta-aviões americano USS Independence, o mesmo porta-aviões cujos planos ajudaram a afundar o gigante japonês Musashi. Apesar de ter participado de ferozes batalhas no Pacífico, até mesmo de ter sobrevivido a testes atômicos no atol de Bikini, o navio foi afundado intencionalmente na costa de São Francisco em 1951 e desapareceu por 65 anos. Somente em 2016, o navio de pesquisa Nautilus enviou robôs subaquáticos a cerca de 800 metros de profundidade, revelando o porta-aviões enferrujado no fundo do oceano, agora lar de uma variedade de vida marinha. Essa enorme águia de bronze outrora decorava a popa do navio de guerra alemão Admiral Grafspee, que afundou em 1939, ao largo da costa do Uruguai. Mas a águia só foi encontrada e retirada do fundo do Atlântico por uma equipe liderada por um empresário uruguaio em 2006. O gigantesco emblema nazista, pesando 400 quilos, tornou-se instantaneamente uma das relíquias da Segunda Guerra Mundial mais comentadas. No entanto, a descoberta não só trouxe manchetes, como também anos de batalhas judiciais sobre os direitos de propriedade. Perto da vila de Gippsland, no norte da Inglaterra, é especialmente interessante passear pelos campos, pois ali você pode se deparar com um verdadeiro cemitério de aviões militares da década de 1940, espalhados pela grama a céu aberto. Alguns deles parecem quase intactos, e você pode até se sentar na cabine de um raro Lockheed T-33 Shooting Star e se imaginar como o piloto. Quase ninguém esperava que um simples passeio ao longo de um rio polonês levasse à descoberta de um raro SD KFZ-250, um veículo blindado leve de transporte pessoal usado pelas forças nazistas. Acredita-se que durante uma retirada, as tropas alemãs provavelmente empurraram o veículo para a água, onde ele afundou lentamente no lodo e permaneceu lá por mais de 7 décadas. Veja só, mesmo depois de todos esses anos submerso, o casco ainda conserva a pintura original, e as esteiras e rodas estão praticamente intactas. Mas sabe o que é mais surpreendente? Após a restauração, o motor Maybach ligou sem nenhum problema. Nesse momento, você está diante de uma descoberta que transformou uma expedição comum em busca de redes de pesca perdidas em uma das mais singulares da Segunda Guerra Mundial. À primeira vista, uma velha máquina de escrever se revelou a lendária Enigma, máquina de criptografia usada pelos militares nazistas para codificar mensagens secretas e jogada ao mar nos últimos dias da guerra para que não caísse em mãos aliadas. Agora imagine, ela permaneceu no fundo do mar por mais de 70 anos e no dia em que foi encontrada, se tornou uma das apenas 50 máquinas ainda existentes. Veja só, o eco da Segunda Guerra Mundial ainda persiste, mesmo em um abismo de 70 metros de profundidade, perto da ilha de Vis, na Croácia, onde em novembro de 1944, canhões antiaéreos alemães danificaram vários motores de um bombardeiro pesado B-17G Flying Fortress. A tripulação quase conseguiu chegar a um aeródromo aliado, mas o último motor falhou, forçando o piloto a ameriçar a cerca de 50 metros da costa. A tripulação escapou em botes salva-vidas e o bombardeiro afundou praticamente intacto, se tornando uma das aeronaves da Segunda Guerra Mundial mais bem preservadas debaixo d'água até hoje. Dê uma olhada nesse portal para o submundo que esse mergulhador está prestes a atravessar, apenas para encontrar um lugar para prender uma descoberta em comum. O que vem a seguir? Um dia inteiro preparando a equipe e o equipamento, prendendo as cintas e voilá! A Terra começa a tremer para que o mundo possa ver novamente um trator de artilharia pesada, único do exército soviético, o Stalinet 60, originalmente de 1933. O que parecia um salão vazio e abandonado, na verdade, escondia dezenas de locomotivas obsoletas da década de 1970. Essas máquinas enferrujadas nunca mais puxarão trens. Bom, e essa foi a última descoberta do dia, hein, galera? Não esqueça de deixar aí um comentário e contar pra gente qual descoberta mais te impressionou. Não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no nosso canal. E até os próximos vídeos, hein? Tamo junto. Tchau. Fui. Valeu.